Glória a Deus. A todos os internautas, todos os ouvintes que irão ouvir essa mensagem, eu venho trazer uma pequena e rápida mensagem que Deus tocou no meu coração, uma mensagem revelada para a gente tratar aqui neste momento, nesta noite. Glórias ao Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vim aqui trazer uma mensagem que se encontra no livro de João, no seu capítulo de número 14, e no verso 27, que vai nos dizer desse jeito: glória ao Espírito Santo do Senhor Jesus, glória ao Senhor Jesus de Nazaré. Só um minuto, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a mensagem que eu quero trazer se encontra em João, capítulo 14, verso 27. Somente o verso 27 nós vamos tratar sobre ele, que vai dizer desse jeito aqui: Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a paz, a verdadeira paz. A paz para a alma, a paz para o coração, a paz para a vida do ser humano. Meus irmãos, aqui nós estamos lendo sobre um texto de João, o qual Jesus estava instruindo os seus discípulos acerca de vários sermões, acerca de várias instruções aos seus discípulos. Jesus, ele queria preparar os seus discípulos, porque ele já estava no momento, de consumar tudo aquilo que era propósito do Pai para com ele e dele para com toda a humanidade. Jesus, ele estava perto de se entregar. Jesus, ele estava perto de ser apregoado no madeiro. Jesus, ele estava perto, aleluia, de ir para o Pai para depois vir retornar. Então nós vamos ver a continuação das últimas instruções aos discípulos. De Jesus instruindo os discípulos. Jesus, ele andava pregoando aqui no verso 14 que ele seria entregue à mão dos homens, que ele iria ser entregue à mão dos homens, que ele iria para o Pai, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus, ele estava ensinando, estava dando instruções, estava dando diretrizes e estava preparando os seus discípulos para aquele momento que iria de acontecer. Estava prestes para acontecer. Que a ressurreição, ela aconteceu no capítulo 20. A ressurreição de Jesus. Onde Jesus ressuscita, aonde ele já não se encontra mais no seu sepulcro, aonde ele já não está mais lá, aonde diz que Maria Madalena estava junto ao sepulcro. Vai dizer que Maria Madalena correu aonde jazia o corpo de Jesus no sepulcro para encortar o corpo. Para quem não sabe, Maria Madalena foi uma das pessoas que foram libertas por Jesus. Era uma mulher que amava Jesus. E a Bíblia também relata no capítulo 20 que Jesus também amava Maria Madalena. Então Maria Madalena foi em contra para achar, aleluia, o corpo de Jesus que estava naquele sepulcro, o qual ela não encontrou mais. E a Bíblia vai relatar que Maria Madalena estava preocupada, querendo saber aonde estava o corpo de Jesus. Ei, mas o que eu quero te dizer aqui é sobre a verdadeira paz. A paz que Jesus dá, o mundo ele não dá. Fique até o final. Eu não vou fatigar ninguém. Eu prometo, eu vou ser bem objetivo, vou ser bem rápido. Eu quero falar aqui sobre a verdadeira paz, a paz que Jesus dá. A paz que Jesus dá, o mundo ele não dá. O mundo, ele engana as pessoas. O mundo, ele é passageiro. O mundo, ele é momentâneo. O mundo é ilusório. O mundo, ele finge demonstrar algo que não é realidade. Não é uma realidade. Ele mostra algo que, aleluia, que é passageiro, que é momentâneo, que é mentiroso. Então eu vou te falar que Jesus disse assim: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou.
Meus irmãos, certamente, quando você conhecer a pessoa de Jesus, quando verdadeiramente você ter um encontro com Jesus, você vai sentir uma paz. E essa paz que Jesus dá, o mundo ele não é capaz de dar. O baile funk ele não é capaz de dar. A bebida ela não dá. A prostituição ela não dá. O adultério, a fornicação, ela não traz essa paz. Ela faz com que essas pessoas venham buscar a se alimentar em outras fontes. Eu preciso sair, hoje eu vou pro rolê, hoje eu vou pro pancadão, hoje eu vou curtir, hoje eu vou pro baile da 17, Paraisópolis, hoje eu vou pro Capelinha, hoje eu vou, pro baile aqui do Capão Redondo, e muitos outros bailes, hoje eu vou pro Sítio do Ré, vou pro Fernandópolis, eu vou pro, diversos milhares de rolês que tem. A pessoa, ela acha que para ela ser feliz, para ela suprir aquela necessidade que ela está espiritual, emocional, sentimental, ela tem que beber, ela tem que fumar, ela tem que cheirar, ela tem que se prostituir, ela tem que vender o corpo, ela tem que adulterar, trair o teu cônjuge. Mas ei, eu vou te dizer uma coisa, a paz que o Jesus dá, o mundo ele não te dá. E eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero dizer sobre isso. A paz que Jesus dá, o mundo ele não nos dá. O mundo ele é passageiro, ele é ilusório, ele é mentiroso. O mundo, a Bíblia relata que já és do maligno. Então tudo que tem no mundo é concupiscência da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Mas sabe que o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus, procede do mundo. E o mundo e os seus desejos hão de passar, mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que guardam esta palavra, aqueles que vivem essa palavra na tábua do teu coração, aqueles que ouvem, não somente ouvem, mas compreendem, não somente mais compreendem, mas pratica essas palavras, verdadeiramente ele estará com Cristo por toda a eternidade. Aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo. Aquele que der lugar para Jesus será salvo. E Jesus está falando sobre a verdadeira paz. Deixe-vos a paz. Meus irmãos, a Bíblia relata em Mateus 11, 28, que Jesus ele vai fazer um convite para o ser humano. Ele vai falar, vinde a mim, vem até a mim. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o ser humano, a primeira coisa que o ser humano precisa fazer é ir até Jesus. A primeira coisa, o primeiro passo que a pessoa precisa fazer para encontrar a verdadeira paz, para encontrar e ter uma experiência com Jesus, para poder ser moldada, transformada, inspirada, para ser, aleluia, purificada por Jesus, ela tem que ir até Ele. Ela tem que ir até Jesus. Ele vai dizer, vinde até a mim. A primeira coisa que, muito clara nesse texto aqui que eu estou vendo aqui, é exatamente a clareza de Jesus. Demonstrando que as pessoas deveriam ir até Ele. Observe que Jesus ele sabia exatamente a mudança que Ele poderia realizar na vida dessas pessoas. Na vida de vocês que estão aqui no Facebook. Ele está falando para você hoje, vinde a mim. Então, e aqui eu peguei um texto muito interessante onde Jesus ele expressa essa mesma realidade. Então, muito conhecido, João 14, 6. Onde diz o segundo? Onde diz o seguinte? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o texto, meus irmãos, que nós estamos analisando aqui, ele começa nos ensinando que o primeiro passo para a vida nova é ir até Jesus. O primeiro passo para você sair dessa sobrecarga que está nas tuas costas, diz que você não está suportando mais esse fardo pesado. O primeiro passo a se fazer é ir até Jesus. Vai até Jesus que você vai ver.
Se entrega, confie nele que você verá ele conduzir a tua história. É ouvir o chamado dele. A primeira coisa a se fazer, o primeiro passo para uma vida nova é ir até Jesus. É ouvir o chamado dele que está chamando, vem até mim. Esse vinde a mim é obedecer esse chamado. É ir e obedecer esse chamado de Jesus. Mas o texto não termina por aqui. Nós temos aqui um chamado de Jesus para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Nós temos um chamado aqui na palavra do Senhor Jesus, aqui na Bíblia, onde eu estou lendo aqui neste momento. Um chamado de Jesus para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Para aqueles que estão oprimidos e cansados. Será que Jesus está falando de cansaço físico aqui? Sabe quando a gente chega em casa depois de um dia duro de trabalho, sabe? Não. Não é esse tipo de cansaço que Jesus está se referindo. Não é sobre isso que ele está falando aqui nesse texto. O cansaço que Jesus está se referindo é espiritual. Eu vou te explicar e provar aqui com alguns versículos. Observe, as pessoas estavam vivendo na época de Jesus debaixo da proibições sem sentido, de rituais espirituais vazios, de exigências feitas por religiosos que não levavam essas pessoas à leveza e à paz de Deus, mas ao peso das doutrinas de homens, pesadas e executadas por homens, e não por Deus. E nós observamos isso dentro aqui desse contexto, aqui de Mateus, por exemplo, lá em Mateus 23:4, que vai dizer, aleluia, Jesus critica pesadamente os fariseus. Por quê? Dizendo o seguinte sobre eles. Vocês atam fardo pesados. Observe aqui, é difícil de carregar. E que vocês fazem? Os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, a palavra vai dizer que eles mesmos, né, os fariseus, nem com o dedo querem mover, no caso, esses fardos que eles mesmos criam. Eles mesmos criaram e colocaram aos ombros dos homens. Ei, eu quero falar sobre a verdadeira paz, a paz de Jesus Cristo. Aleluia. A paz, minha irmã Silvana, glória a Deus. Fique com a gente, nós estamos tratando aqui sobre a verdadeira paz. A paz que Jesus dá, qual o mundo ele não pode dar. Né? Por experiência que eu tive no mundo, vindo do mundo, né? O mundo todo totalmente torto. Eu posso pregar sobre isso porque eu sei aquilo que eu vivia no mundo e aquilo que eu estou vivendo hoje na presença de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito da verdadeira paz. A paz de Jesus Cristo que está em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E eu não vou dar como o mundo a dá, porque a paz de Jesus Cristo é diferente. Então essas pessoas elas estavam cansadas e sobrecarregadas pelos fardos que tinham que carregar, que os fariseus colocavam, criavam sobre as suas costas. E hoje no mundo não é diferente. O vil tentador, o inimigo da nossa alma, ele cria fardo e coloca sobre as tuas costas, para que você venha ter que carregar. E nem sequer com um dedo, com um pedaço de uma unha ele remove. Porque ele quer te sobrecarregar, porque ele quer te oprimir, porque ele quer acabar com a tua vida. Então a paz que Jesus traz, o mundo ele não traz. Entenda. Vamos observar. Uma pessoa que ela não tem Jesus, ela vive oprimida, ela vive angustiada, ela vive abatida, ela vive afligida, ela vive desanimada. A pessoa que ela não tem Jesus, ela vive uma vida sem sentido, sem paz, sem alegria, uma falsa alegria, um falso amor. Uma pessoa que ela não tem Jesus, ela vive dessa forma constantemente. Então que nós podemos ver o que Jesus quer falar conosco aqui nesta noite. Sobre a verdadeira paz. Então eram fardos atados, eram sobrecargas colocadas aos ombros dos homens que os fariseus criavam. Por quê? Porque eles não poderiam trazer a paz, mas se eles não pudessem trazer a paz, eles estavam trazendo um peso. Então eu quero falar isso para você, você que está aqui no mundo, você que está aqui no Facebook, né? Tá cheio de jovens aqui oprimidos,
Tá cheio de jovens aqui cansados. Tá cheio de jovens aqui que não vê mais sentido na vida. Por que você acha que os jovens estão se cortando? Por que você acha que os jovens estão querendo se matar, se pendurar numa corda, se jogar num viaduto, se jogar de cima de uma ponte, se jogar na frente de um metrô, como acontece todo santo dia? Por quê? Porque ele não encontrou a verdadeira paz, a paz que só Jesus pode dar. É só Jesus que pode dar. Meus irmãos, eu vivia na biqueira, gerenciando, nas gestões criminosas, na cocaína, cheirava cocaína, meus irmãos. Sabe por que eu não tenho vergonha de falar isso aqui? Eu sou um cristão, sou um homem de Deus, sou espiritual. É testemunho. Infelizmente é um testemunho que não fica só para mim. É para me edificar, vai edificar muitas outras pessoas que estão precisando ouvir isso. Pessoas que estão tentando encontrar coragem para sair, mas não conseguem. Pessoas que querem sair do mundo, mas não conseguem. Entende? Fica aqui que Jesus ele vai falar contigo. Fica aqui que Jesus ele vai te dar uma direção. Você vai sair daqui com uma direção para a tua casa, para a tua vida espiritual, para a tua vida sentimental. Você vai ter uma resposta de Deus aqui nessa noite. Fica aqui, você que vai entrar outro dia, porque aqui é uma transmissão, é um direto, um ao vivo. Vai ficar gravado aqui no canal. De Palavra da Verdade. Glória a Deus. Então, diariamente, os fariseus eles faziam isso com os homens. Criavam fardos, colocavam sobre as costas dos homens, de modo que nem com o dedo eles não tiravam e não queriam tirar aqueles fardos. Eles só iam sobrecarregando os homens, fazendo que os homens ficassem cansados, oprimidos, sem fôlego de vida. Então, de que forma alguma eles aliviavam seus espíritos e aproximavam de Deus? Pelo contrário, eles sobrecarregavam os homens, faziam os homens, aleluia, se abater mais, turbar o vosso coração e não encontrar um descanso, uma verdadeira paz para o seu espírito, para a tua alma. Antes, só traziam peso e mais peso todos os dias sobre as costas daqueles homens. E hoje não é diferente na sua vida. Na minha vida não é diferente. Se a gente não fizer por onde, meus irmãos? Se a gente não fizer por onde? Glória ao Espírito Santo de Deus. A gente vamos sofrer. A gente vamos ser oprimido. Se a gente não fizer por onde, a gente vamos ficar sendo enganados, sendo oprimidos e sobrecarregados pelo vil tentador, pelo inimigo da nossa alma. Ele existe. Ele está operando no nosso meio, está operando nos jovens, nos casamentos, no meio dos cristãos. Ele está operando no meio da igreja, ele está operando em todo lugar. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Então falta a gente perceber. O que falta em nós é a gente perceber os sinais. Os sinais, se a tua vida não dá certo, se você não acha solução, se nada dá certo, se você não encontra felicidade, se você não encontra paz, se você tenta achar em outro lugar, em outra pessoa, você não consegue achar, entende? Você está buscando na fonte errada. Você está buscando na fonte errada, aleluia. Você tem que buscar na fonte verdadeira. Você tem que buscar na videira verdadeira. E quem é? Quem é esse? Você tem que buscar no grandão da Galileia. Você tem que buscar no menino Jesus. Você tem que buscar, aleluia, no carpinteiro de Nazaré. O verbo de Deus. Você tem que buscar, aleluia, no princípio de todas as coisas, o descendente da mulher, o oráculo de Deus, na esperança viva, na esperança alegre, na esperança total, no advogado para com o Pai, no príncipe da paz. Você tem que buscar essa paz verdadeira naquele que verdadeiramente ele pode trazer uma paz para a tua vida. Você tem que buscar nele. Só ele pode trazer a paz. Não acha que um uísque, não acha que um licor 43, não acha que uma catuaba, um vinho, uma batida, uma caipirinha, não acha que uma maconha, um baseado, não acha que um fumo, um cigarro, um eite, um cauto, ou um black, não sei, não acha que uma prostituição, não acha que uma fornicação, que é o sexo antes do casamento, isso vai te trazer paz. Não vai. Isso vai sobrecarregar a tua alma. Isso vai fazer você ficar longe de Jesus. Isso vai fazer com que você sofra, ao ponto que você vai querer se cortar, ao ponto que você vai entrar na depressão profunda, ao ponto que você não vai conseguir achar uma solução, porque você está buscando a tua fonte, você está buscando na fonte errada. Você está buscando sobre a tua carne. Você quer trazer uma solução, mas você está buscando os prazeres da tua carne. Entenda, a Bíblia relata que aquele que semeia na carne colherá corrupção.
Colhendo corrupção, tu colhe pecado. Colhendo pecado, tu colhe a morte. Colhendo a morte, tu colhe 7 palmos de terra no teu peito. E você colhendo 7 palmos de terra no teu peito, você não vai colher salvação. Você não vai. Você não vai colher salvação. Quem morre no pecado, ele não colhe salvação. É necessário se arrepender antes de perder a vida. É necessário se arrepender antes de Jesus voltar. E ele está às portas. A porta do céu está aberta. Ela está aberta hoje. Sabe por que a porta do céu está aberta hoje para você? Você tem a oportunidade, é hoje. Eu vou falar, Jesus. Você tem a oportunidade, é hoje. Não é amanhã. Não é semana que vem. Ah, eu não estou preparada. Ah, eu acho que não é a minha hora. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Eu não sou digna. Eu não sou digno. Eu não posso. Eu não mereço. Sai dessa ilusão. Corra para Jesus. Meus irmãos, eu vivia oprimido. Tinha vez que eu estava com 3 revólver na cintura. 3 revólver. Uma 7,65 e 2,38. Tudo carregado na cintura. Vivia oprimido pelas becas, pelas vielas do Capão Redondo, da Zona Sul de São Paulo. Vivia nos becos, nas vielas, pelas madrugadas. Na droga, na bebida, na prostituição. E aquilo trazia para minha alma, para o meu corpo, uma sobrecarga. É sobre isso que eu estou falando, é sobre a verdadeira paz de Jesus Cristo. Sobre a verdadeira paz. Glória a Deus. Será que você pode entender isso? Eu vou te falar uma coisa muito séria. Para todos vocês que estão aqui ouvindo. Outras pessoas entraram, saíram, outras vão entrar, outras estão assistindo. Uma coisa muito séria que eu vou falar para vocês. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, é muito real. Jesus, ele não vai fazer nada por você sem que você queira. Jesus, ele não vai mover uma palha na tua vida sem que você queira. Entenda. Eu vou te explicar algo, eu vou te ensinar algo aqui. Eu vou te ensinar algo aqui agora. Jesus, ele só pode fazer por mim, por você, por nós, aquilo que nós somos incapazes de fazer. Jesus, ele só vai fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas aquilo que tu pode fazer, ele não vai fazer por você. Será necessário você fazer. Aprenda isso. Aprenda isso. Glória a Deus. Está conosco a nossa irmã Eliene Santos, do Rio de Janeiro. Né? Nossa irmã Raquel, nossa irmã Silvana. E se tiver mais alguém, acho que eu não estou vendo aqui. Glória a Deus. Nós estamos tratando, minhas irmãs e meus irmãos, a todos que estão ouvindo. Nós estamos tratando sobre a verdadeira paz, que está relatado em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. E eu não dou como o mundo a dá. A paz do Senhor Jesus, irmã Raquel. Deus abençoe a serva de Deus. Glória a Deus. Creio que mora ali na divisa de Campinas, né? Por ali por perto. Uma jovem muito usada por Deus. Glória a Deus. Então nós estamos tratando sobre a verdadeira paz. Entenda. Quando eu estava no mundo, todavia, eu vivia oprimido. Eu vivia cansado, abatido. Eu vivia frustrado. Porque todos aqueles que estão sem Jesus, eles se frustram. Eles se oprimem. Eles se abatem. Eles se enganam. Ele mente para ele mesmo, achando que ele vai conseguir encontrar uma solução sem ter que ir até Jesus. Você não vai conseguir, não. Você não vai conseguir, não. Eu provo para você. Eu sou testemunha viva. Você não consegue. Sem Jesus tu não consegue. Sem Jesus tu não chega. Sem Jesus você não tem a possibilidade alguma. É ilusório, é mentira, é passageiro, é momentâneo. E tudo mudou na minha vida quando eu dei um passo para Jesus. Olha que tremendo. Quando eu dei um passo para Jesus, a minha vida ela foi transformada. Eita glória. De uma pessoa que tinha prazer em se armar. Uma pessoa que tinha prazer em porte ilegal de arma. Pessoa que tinha prazer na droga, na maconha, na cocaína. Que tinha prazer de cada semana estar com uma mulher diferente. Eu fui liberto. Deus, ele quer te libertar.
Ouça a voz do Espírito Santo falando contigo. Jesus, ele quer te trazer uma paz, o qual o mundo não traz, o qual o baile funk não traz, o qual o Paraisóbios, a 17, o Pancadão, né? Muitos outros baile funk, né? O baile do Capelinha, baile do Capão Redondo, Alvim, não sei o que, não sei o que. Esses bailes não vai te dar, eles não vai te trazer uma paz verdadeira. Ele vai trazer uma falsa paz. Uma paz que você tá com um copo, com um combo de gin em cima da mesa. Tu tá tomando, tu tá se alegrando, tu tá dançando, tá descendo até o chão. Maravilha, tá feliz. Quando tu vai deitar, vê se não é verdade. Quando tu deita a tua cabeça sobre o travesseiro, eita glória. É onde vem a opressão, ela vem dobrada. A opressão, ela vem dobrada sobre a tua vida. Ela vem dobrada. Tá descendo, tá se requebrando, tá cascavelando até o chão. Tá feliz, tá sorrindo. Tá postando status, tá alegre. Como se estivesse verdadeiramente feliz. Mentira. É ilusão. Vocês estão mentindo para vocês mesmos. Eu posso afirmar isso aqui. Por quê? Porque eu tenho experiência. Só na criminalidade, nas gestões criminosas, eu passei foi 10 anos da minha vida. De 2010 a 2020. 2020 cerrou. 10 anos iludido com o mundo do crime, com narcotráfico, com o gerenciamento do tráfico de drogas, com porte ilegal de arma, envolvido aí com, né? Como dizem aí, né, que eu estava envolvido com os homicídios aí na favela. Tá entendendo, meus irmãos? Jesus, ele quer te trazer uma paz que o mundo ele não te traz. Entenda. Você acha que o mundo tem por objetivo te trazer uma paz, uma felicidade? Você acha mesmo? Você está mentindo para você mesma. Você está mentindo para você mesmo, aleluia. Está mentindo para você mesmo. Como que pode uma coisa dessa? Então nós vamos ver que ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora nós vamos analisar aqui, em Mateus 11, 28, essa palavra jugo, para que você tenha uma compreensão mais profunda desse texto. E a palavra jugo geralmente tem duas interpretações. Muitos interpretam a palavra jugo usada aqui nesse texto como peso, no entanto, no sentido positivo. Ou seja, Jesus estaria dizendo: venham carregar o meu peso. O meu peso, aquele que eu coloco, mas é leve e diferente daquele dos fariseus, diferente do mundo, do baile funk, diferente do vil tentador, né? Diferente daqueles fariseus. Então, dentro dessa interpretação, jugo então estaria se referindo a uma peça que os animais utilizavam para puxar uma carroça. É uma peça de madeira que unia dois animais pelo pescoço. Então era colocada no pescoço e era assim um peso para o animal. No entanto, seria de Jesus. No entanto, nessa primeira interpretação que nós podemos ver aqui, nessa primeira interpretação, nós podemos ver a ideia seria de que Jesus estaria junto, né? Junto de um desses animais seria, né? Um desses animais seria os cansados e sobrecarregados, e o outro seria o próprio Jesus ajudando a carregar o teu fardo, a tua sobrecarga, o peso que estás nas tuas costas, os pesos da vida. Meus irmãos, agora que eu vi, meu celular tá 8%. Mas eu creio que vai dar para nós concluir aqui. Segundo as Sagradas Escrituras de Deus, eu creio que Deus ele vai falar mais um pouquinho no nosso coração. E o bom é que tem um bom proveito, né? Que ela fica gravada, essa live. Ela fica gravada e pessoas elas vão acompanhar outros dias. Nós estamos falando sobre a verdadeira paz de Jesus. Então a ideia de Jesus sobre o jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. A ideia então nessa primeira interpretação que era daquele jugo. Um dos jugos era a madeira que era colocado no pescoço de dois animais.
Então a ideia dessa primeira interpretação seria que Jesus leva o peso juntamente com aquelas que estão cansadas e sobrecarregadas. Então Jesus estaria então chamando cada um que está cansado e sobrecarregado espiritualmente para se aproximar dele. Por quê? Porque junto de Jesus está a força de Deus que ajuda a carregar os pesos da vida. Olha que maravilha, meus irmãos. Junto de Jesus está a força de Deus, a força do Pai, que irá nos ajudar a carregar os pesos da vida. Tirará das suas costas, aleluia, aquela sobrecarga, aquela sobrecarga que está nas suas costas, no seu peito, na tua mente, no teu coração. Jesus, ele tira, mas você tem que ir até ele. Tá entendendo? Primeiro você tem que ir até ele. Então essa é a primeira interpretação. E qual é a segunda? A segunda interpretação, irmã Eliane, a segunda interpretação de jugo é que seria aqui, ó, uma metáfora judaica, ou seja, uma figura de linguagem onde o jugo seria então quando a pessoa se coloca debaixo de uma disciplina ou de um discipulado de alguém ou de um mestre, ou seja, quando a pessoa se submete a alguém. Então, no caso de alguém vai conduzi-la ali em alguns caminhos, aconselhando, trazendo direcionamentos para ela. Então, pessoalmente, essa é a interpretação que eu mais gosto. Por quê? Porque nesse sentido, a gente já viu dentro do contexto que aqueles líderes religiosos que estavam sobre essas pessoas, eles pesavam a vida das pessoas, trazendo muito sofrimento, ao invés de ajudar elas a alcançar as bênçãos e a paz de Deus, conforme já lemos aqui em Mateus 23, 4. Todavia, Jesus, ele quer te trazer um alívio. Mas se você não fizer por onde, ele não vai te aliviar. Todavia, Jesus, ele quer te trazer uma paz, uma verdadeira paz, não uma paz mentirosa, uma paz momentânea. Só que se você não sair do baile funk, não parar de ficar balançando bundinha no baile, se você não parar de ficar se prostituindo e ir até ele, isso não vai acontecer na tua vida. Então, como nós lemos agora há pouco, que fala dos fardos pesados, né, que está aqui, ó, que os religiosos atavam, né, para a vida das pessoas, para a vida dos homens. Então, nesse sentido, Jesus ele mostra que ele poderia oferecer a verdadeira instrução. Quando elas, ao invés de submeter a lideranças que só colocavam fardo nos seus corações, nas suas costas, nas suas vidas, quando elas deixassem essas lideranças submeter-se ao verdadeiro líder, Jesus Cristo, elas mudariam de concepção. A vida delas se transformariam. E aquela, né, concepção que conectava as pessoas a Deus, ou seja, o próprio Jesus Cristo que aliviava os seus corações através do perdão, que era leve, tirando a culpa e trazendo uma nova vida, uma nova paz para a nossa vida. Ele traz a verdadeira paz. Ele traz a paz que o mundo não traz. Ele traz a paz, ele quer te trazer a paz hoje. Eita, eu vou falar, Jesus. Ele quer te trazer para perto dele. Ele quer operar na tua vida. Ele quer trazer uma paz o qual o baile funk, a droga, a maconha, ela não traz. Ele quer te trazer uma paz o qual você, aleluia, você não tem. Talvez você tenha uma pistola, um 38, um 32, um 22, ou até mesmo um revólver que nem atira, enferrujado, na tua cintura. E você não tem paz. Mas ele quer trazer a paz. Que o vil tentador, que o inimigo da nossa alma, ele não traz. Pelo contrário, ele sobrecarrega, ele esmaga, ele oprime, ele abate, ele frustra. Ouça a voz do Espírito Santo. Então a instrução de Jesus trazia, então, essa leveza, esse jugo era precioso. Esse aprendizado que Jesus queria passar para as pessoas era muito precioso e transformador. Esse era o jugo de Jesus Cristo. Bem diferente dos jugos religiosos, dos religiosos e líderes de sua época. Então essas são as duas interpretações, né, de jugo. As duas fazem algum sentido aqui, dentro do contexto.
e mostram pra gente que o texto de Jesus está falando aqui a respeito de dureza espiritual, de peso espiritual que as pessoas estavam sofrendo, carregando, suportando por não ir até Jesus. Vai até Jesus. O que precisa para você ir até Jesus? O que está faltando para a gente ir até Jesus? Meus irmãos, eu era pobre, pecador, mas Ele me perdoou. Ele trouxe, colocou a paz dentro de mim. Hoje tem dentro de mim um Espírito Santo, o qual o demônio ele não frustra, o qual o demônio ele não abate, o qual o demônio ele até tenta, ele até joga seta, até põe uns pratos na minha frente, mas eu estou firmado é na rocha, a rocha ferida de Marimbá, o profeta poderoso como Moisés, o grandão da Galileia, o monarca fiel, o monarca absoluto, o Pentecoste prometido. A esperança viva, a esperança alegre, a esperança total, o advogado para com o Pai, o príncipe da paz, o príncipe perfeito. Ele que quer trazer a paz para a tua vida. É Ele que quer trazer a paz para a tua vida. Abra os seus olhos, que essas escamas que estão nos seus olhos ela possa cair. Que essa venda, essa cegueira espiritual ela possa sair da tua vida nesta noite através da palavra de Jesus. Através da palavra, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade ela liberta, mas quando você conhece, é por isso que Deus me tocou para vir aqui, apregoá-la para você. Olha que Deus tremendo, hein? Ele te ama. Ele te ama. É verdade, ele me ama, irmão Vinícius. É verdade, ele te ama, mas tu tem que fazer por onde? Tu tem que fazer por onde? Ramanaya súbia. Ramanaya soriandalamasébria. Ririri soramana. Ele quer que você faça por onde? Ele quer que você faça por onde? Se você não fizer por onde, ele também não vai fazer. Aquilo que eu falei no início, lá no meio do vídeo. Tu tem que fazer por onde? Tu tem que renunciar. Tu tem que deixar de viver conforme os desejos da corrupção. O desejo da depravação, da carne, que é enganosa, que é depravada, que é corrupta, que é imunda. O desejo da carne não presta. Tudo que tem desejo da carne é desejo do mundo, é prostituição, é bebedice, é mentira, é roubo, é assalto, é lubridiação, é falsidade, é inveja. Tudo que tem sobre a carne é essas obras. E você está vivendo nela por quê ainda? Tá entendendo por que você está sofrendo? E sabe por que tem muitas pessoas sofrendo? Porque Jesus falou, ei, quer levantar tuas mãozinhas para mim hoje? Ei, quer me aceitar hoje? Quer reconciliar comigo hoje? Posso entrar na tua vida hoje? Ah, hoje não, irmão Vinícius. Hoje não, pastor Vinícius. Hoje eu não posso não, hoje eu não vou não, hoje eu não quero. Hoje eu acho que eu não estou no momento. Hoje eu não posso, não quero, não dá, não sou digno, não mereço. Não dá, não vou conseguir. A pessoa, ela coloca um grande drama. É um grande drama na vida da pessoa para ela não ir. É o inimigo colocando isso no coração dessas pessoas para que elas não possam chegar ao conhecimento da verdade, para que elas não possam alcançar a verdadeira paz, a paz de Jesus Cristo. Tá entendendo? Meus irmãos, eu vou finalizar aqui. Querendo Deus, eu vou voltar a fazer mais. Pelo menos aí umas 2 lives dessa por semana, que eu creio que ela é muito aproveitadora, é muito edificante. Então é isso. É isso, glória a Deus. Deus ele é maravilhoso em nossa vida. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, que o que estava acontecendo ali no caminho do povo, na vida do povo, era o quê? Glória a Deus. O celular está prestes a desligar. Jesus ele fala agora de uma consequência. Então aqui ele fala de uma consequência. Calma aí, meus irmãos. Vou colocar o celular no carregador aqui. Para que eu não venha perder essa live, não é mesmo? Essa live eu creio que ela ficou edificadora. Creio que ela está abençoada.
pelas mãos de Deus. Então é isso, meus irmãos. Nós podemos ver que fala agora de uma consequência, que fala agora de uma consequência ou de um resultado daquilo do que ele acabou de falar. Ele acabou de falar para nós. Que resultado? O que ele falou para nós? O que você está falando, irmão Vinícius? Eu estou falando de uma verdadeira paz. Eu estou falando de um verdadeiro sentido na vida. Que a gente possamos analisar, que nós possamos abrir e buscar mais o conhecimento da verdade. Para de que modo a gente não venha ser enganado. Para que a gente não venha se frustrar. Então, se vocês vêm a mim e tomam o meu jugo, vocês vão achar descanso para as suas almas, para as vossas almas. Jesus não está falando aqui de cansaço físico, mas daquele cansaço espiritual trazido na vida das pessoas pelo pecado. Claro, mas também pelas opressões dos religiosos e líderes da época de Cristo. Deus está falando de uma sobrecarga que é colocada na vida do ser humano. E você tem que se apartar disso. Você tem que buscar correndo pela mudança. Senão isso não vai parar na tua vida. Glória a Deus. Senão isso não para. Tu se oprime. Você vai chegar a uma conclusão que você merece morrer. Só depois que tu morrer acaba a sua vida. Do jeito que está. Mentira. Isso é coisa do diabo. Se ele já falou isso com você, é mentira. Não cai nessa ilusão. Não ouça a voz do maligno. Está entendendo o que Jesus quer falar conosco? O pecado, ele traz essa sobrecarga. Esse fardo pesado na vida do ser humano. E como que isso pode mudar, irmão Vinícius? Sabe como que isso pode mudar? O primeiro passo a se fazer é aceitar Jesus. O primeiro passo é ir até Ele. O primeiro passo é você ir até Jesus. Segundo passo, renunciar à tua própria vida. Segundo passo, deixa de viver para você. Começa a viver para Ele. Assim como Deus me chamou, né? Eu não vivo eu. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O viver para mim é Cristo. O morrer para mim é ganho. É lucro. Por quê? Porque eu não vivo mais para mim. E assim Ele está direcionando a minha vida. A irmã Silvana está aqui ouvindo também, não está? Glória a Deus. Será que tem alguém que está ouvindo essa live que você não aceitou a Jesus ainda e você queria encontrar essa verdadeira paz? Você que vai entrar em outra semana, você está vendo esse vídeo após 2, 3, 4 dias ser realizado. Tem alguém que não serve a Deus que está ouvindo esse vídeo aqui? Se você quiser aceitar Jesus neste momento, eu irei fazer uma oração por você. Irei pegar o teu contato e irei te adicionar um grupo do WhatsApp que eu tenho, no qual eu ministro a palavra todo santo dia, nos domingos, aos feriados, na semana. Tem 3 turnos, todo santo dia. Você que você já aceitou Jesus, mas queira participar desse propósito, o qual nós estamos em 2 propósitos fortes, né? Um que é a favor da família, especialmente em favor da criança, e um outro que é em favor da nossa vida, né? Para encontrar com Cristo pelas madrugadas. Você que queira fazer parte deste grupo do WhatsApp, vai estar orando juntamente conosco todo santo dia, às 10 da manhã, às 10 da noite, da meia-noite às 2. Digita aqui, ó. Comenta aqui o seu contato, que eu irei te adicionar lá no grupo e você ficará por dentro das bênçãos espirituais e materiais que Deus tem para a tua vida. Muitas pessoas estão sendo curadas lá no grupo. Pessoas estão sendo curadas, libertas. Pessoas estão recebendo livramento, estão sendo reveladas pelo poder divino do Espírito Santo. Se a irmã Silvana aqui que está ouvindo queira participar, comenta aqui, ó.
Comenta aí o seu telefone de contato, que ele te adicionar, amém? Pode ficar em paz que é tudo muito espiritual, o nosso grupo. Tem muitas mulheres usadas de Deus lá, jovens também, homens de Deus. E o objetivo é alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, se você que vai ouvir esse vídeo depois, amanhã ou depois, você quer aceitar Jesus, Jesus ele traz uma verdadeira paz para a tua vida hoje. Entenda, quando eu levantei a minha mão para Jesus, tudo que estava me oprimindo caiu por terra. Tudo que me trazia uma tristeza, uma aflição da alma, caiu por terra, porque eu aceitei Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, Deus, muitas das vezes, em algumas pessoas, Ele dá o dom do Espírito Santo para caminhar com aquela pessoa. O Espírito Santo tem por objetivo nos instruir e nos direcionar ao caminho de santificação. O objetivo do Espírito Santo de Deus para dar-nos o dom do Espírito Santo, para caminhar conosco, é para nos guiar o caminho da salvação, o caminho da santificação, o caminho da paz, da verdadeira paz. Então, para resumir aqui, nós podemos ver que de muitas outras épocas, inclusive na nossa época, quantos religiosos se levantam e têm oprimido pessoas dentro da macumba, dentro da igreja, candomblé, o que seja, kardecismo e dentre muitos outros. Quantas pessoas, quantos líderes na nossa época, religiosos, que se levantam e têm oprimido pessoas somente debaixo do jugo de Cristo, ou seja, das suas orientações, na sua presença, poderemos realmente andar no caminho melhor de paz. Olha que tremendo. De contentamento. Não de descontentamento. Você vai ter satisfação. Você está vivendo uma vida de insatisfação? Nada está bom para você? Você não tem paz, não tem alegria, só briga na casa, briga no casamento, briga com não sei o quê. Quando você estiver debaixo dessas orientações de Jesus Cristo, vai vir sobre a tua vida uma verdadeira paz. A paz, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou dar como o mundo dá, porque a minha paz é diferente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então somente debaixo do jugo de Cristo, ou seja, das suas orientações, na sua presença, poderemos realmente andar num caminho melhor de paz, de contentamento. E Jesus explica o porquê. Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não está falando aqui que a vida cristã vai ser fácil, queridos. Queridas, amados. Jesus não está falando que a vida cristã vai ser um mar de rosas, uma caixa de bombom. Não. Isso também é que é importante que quando nós lemos de fardo, que o fardo de Jesus é leve, não pense que significa que a vida cristã vai ser fácil. Ou que ele está demonstrando que todas as obrigações e disciplinas, as verdadeiras que são exigidas por Deus, não por bênçãos, por boas bênçãos abençoadoras para nós. Entenda, elas não vão trazer pesos. Esse jugo de Jesus, ou seja, esse caminho cristão que cada um de nós deve seguir, esse vinde a mim, esse convite de Jesus, esse chamado do Senhor, ele vem junto com todas as forças de Deus para enfrentarmos os desafios e vencê-los sem qualquer peso prejudicial, sem qualquer peso que vai te prejudicar, que vai te matar, vai te aprisionar, vai te oprimir, vai te sobrecarregar, não. Por quê? Ele vai dar essa força vem acompanhada do vinde a mim.
Então nós podemos suportar o peso que os religiosos ele vai ajudar a gente a sobrecarregar aquilo que nós não poderia suportar, que os religiosos, o peso que os religiosos colocavam sobre os irmãos, sobre os homens. Aquele peso era duro demais, pesado demais, opressivo demais, trazia dor demais. Mas quando Jesus chama para andar com ele, seja qual for aqueles dois significados que eu estou vendo aqui, seja qual for aqueles dois significados de jugo, seja o primeiro ou o segundo, não importa. Vai ser o melhor caminho de paz e de força, de tranquilidade, o caminho de bênção do Senhor para a tua vida. Então que você possa pegar essa palavra, que você possa ouvi-la, guarda na tábua do teu coração para que tu venha a ser abençoado pelas mãos de Jesus, porque hoje convém que a paz venha repousar sobre o teu lar, sobre o teu templo, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Se você ir até Jesus, se você seguir as verdadeiras instruções e se você entender que você precisa dar um passo para Ele, Ele fará e dará 10 passos para ti. Amém? É simples, mas é de coração. Vim falar sobre a verdadeira paz de Jesus Cristo. Então, receba a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Que Deus te abençoe. Você possa ser tocada pelo poder da palavra, pelo poder de Cristo Jesus nesta noite. Se você crê, se você toma posse da tua vitória, comece a digitar aí: eu creio, eu tomo posse da minha vitória. Aleluia. Glória a Deus. Então, para todos vocês que vão ouvir outro dia, eu tenho uma live que ocorre 3 vezes ao dia. Se você quiser participar, você que está assistindo esse vídeo agora, você que vai assistir outra hora, você pode deixar aqui seu telefone contato, WhatsApp, que eu irei te chamar, irei te adicionar e você irá participar e você irá receber de Deus a paz, a bênção e aquilo que Ele tem reservado para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.